Olá, amados, a paz do Senhor, passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 38, a partir do versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. A Bíblia nos diz no capítulo 38 do livro de Isaías que o rei Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. E a Bíblia diz que Deus aparece ao profeta Isaías e manda que o profeta vá até o rei Ezequias e diga a Ezequias que ele morreria. Deus aparece ao profeta e diz ao profeta dizer ao rei Ezequias que o rei não ficaria curado daquela enfermidade, pelo contrário, que o rei Ezequias morreria. E então a gente chega no versículo de número 2. O rei Ezequias, após saber do próprio Deus que ele morreria, o que ele faz? Ele então começa a orar ao Senhor. E veja aqui o que ele diz na sua oração. Versículo de número 2. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Perceba que o rei Ezequias, ao saber do próprio Deus que ele morreria, ele então começa a orar e ele começa a dizer para Deus uma série de coisas que ele fazia e que agradava a Deus. Eu creio que aqui não está a oração completa do rei Ezequias. Eu creio que aqui está apenas parte da oração do rei Ezequias. Eu creio que ao saber da sua morte, ele deve ter feito uma oração maior do que aquela que aqui está escrito. A oração que ele faz aqui não dura mais de 6 ou 7 segundos. A Bíblia apenas quer nos dizer que após receber a notícia da sua morte, ele orou ao Senhor. Não que essa seja toda a oração que ele fez ao Senhor ao receber a notícia de que ele morreria. Eu creio que ele deve ter dito uma série de coisas que ele fazia e que agradava a Deus. Como, por exemplo, aquelas que estão escritas em 2 Reis, no capítulo de número 18. 2 Reis, capítulo de número 18, vai falar sobre a história do rei Ezequias. E veja algumas atitudes que o rei Ezequias praticava e que agradava a Deus. 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, vai dizer assim: Ezequias confiava no Senhor. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Destaco aqui no texto pelo menos 3 coisas. Primeiro, diz a Bíblia que Ezequias confiava no Senhor. Segundo lugar, diz a Bíblia que Ezequias seguia ao Senhor. E em terceiro lugar, diz a Bíblia que Ezequias, ele obedecia aos mandamentos do Senhor. Eu creio que o rei Ezequias, lá em Isaías, capítulo 38, após receber a notícia de que ele morreria, ele deve ter citado também essas coisas que ele fazia e que agradava a Deus na sua oração. Repito, Ezequias confiava em Deus, Ezequias seguia ao Senhor e Ezequias obedecia os mandamentos de Deus. Agora, queridos, peço que você se coloque no lugar do rei Ezequias. Suponha que Deus aparecesse para mim no dia de hoje. Suponha que Deus aparecesse para você no dia de hoje e dissesse para mim e para você que nós morreríamos no dia de hoje. O que eu
e você teríamos para dizer para Deus para justificar a nossa permanência com vida? A gente viu aqui que Ezequias, entre aspas, ele tinha crédito com Deus. Ezequias fazia uma série de coisas que agradava ao Senhor. Qual seria a minha e a sua oração para justificar a nossa permanência com vida? Será que a minha oração seria parecida com a oração de Ezequias? Será que a sua oração seria parecida com a oração do rei Ezequias? Será que eu e você poderíamos dizer para Deus hoje: Deus, não tire a minha vida, pois eu confio no Senhor. Deus, não tire a minha vida, porque eu obedeço os teus mandamentos. Deus, não tire a minha vida, porque eu sigo ao Senhor. Será que seria essa a minha oração? Será que seria esta a tua oração? Ou será que a minha, a sua oração seria um pouco diferente? Será que eu e você, no dia de hoje, diríamos para Deus: Deus, pode tirar a minha vida, pois na verdade eu não confio no Senhor. Deus pode tirar a minha vida porque eu não sigo ao Senhor. Deus pode tirar a minha vida porque eu não obedeço os teus mandamentos. Qual seria a minha e a sua oração para tentar convencer Deus da nossa permanência com vida? Será que eu e você temos feito aquilo que agrada ou aquilo que desagrada ao Senhor? Amém. Que Deus te abençoe.